E não é que chegou aquele grande momento de poder fazer uma avaliação bem resumida, mas com alguns pontos importantes em relação ao Bradesco? Pois é, tivemos acesso ao segundo trimestre de 2024 desse grande bancão que nos últimos anos deu uma bela escorregada, mas não tem como negar. Ele está voltando para os trilhos. Se ainda está do jeito que a gente gostaria ou não, você vai saber no final desse vídeo. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos importantes que foram apresentados durante a teleconferência do Bradesco. Algumas questões eu acabei abordando no nosso relatório escrito para os nossos membros da nossa comunidade, mas é bem interessante a gente compartilhar com vocês algumas questões macro, alguns racionais, algumas ideias, para que a gente saia da mesmice e a gente vá muito mais além daquela mera leitura de slides, né? A nossa ideia não é fazer isso, a teleconferência ela se serve muito bem para esse tipo de propósito. Então vamos lá, aqui, cadê? A apresentação de resultados do dia 5/8 de 2024. Alguns pontos interessantes que, de fato, aqui o lucro líquido recorrente, ele está subindo e a gente sempre vai se preocupar mais na comparação ano a ano, tá? Vocês sabem disso. Eu gosto de olhar o segundo TRI com o segundo TRI, o terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto, porque, teoricamente, eu estou exposto às mesmas sazonalidades. Ficar olhando sempre o último trimestre pode ter alguma diferença de consumo, ou de produção, ou de dinâmica do mercado, dependendo da empresa que a gente está avaliando. Agora, quando você pega um mesmo período, há 12 meses atrás, talvez fique um pouco melhor a sua comparação, pelo menos a inicial, né? O ROI aqui já é um ponto importante e a gente vai discutir muito lá no final do nosso vídeo, que está ali próximo de 11%, e no comparativo anual, infelizmente, acabou caindo 0,1 pontos percentuais. Então estava 10,9 e agora ficou em 10,8. Gostamos desse valor? Não. Eu julgo que é muito baixo mesmo. Para um banco como o próprio Bradesco, ele é, a sua história, as suas inovações. Você pode aprender. E até fica aqui um comentário, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho dos processos de vanguarda que o Bradesco fez no nosso país, dá uma olhadinha no site de RI, lá na parte da história. Você vai ficar impressionado, tem muita coisa ali que eu tenho certeza que você não faz ideia. Bom, margem financeira total, aqui é o nosso carro-chefe de receitas, né? Teve uma queda de 6%, mas isso aqui é muito importante porque, mesmo assim, nós tivemos ali um aumento do lucro. E aí até um pouco curioso, né, para entender essa dinâmica, que também mostraremos daqui a pouquinho. Então, tem coisa aqui para a gente explorar. Margem com o cliente, que é muito importante, é muito forte, e aqui eles estão colocando a líquida, né, de PDD, ou seja, eles estão descontando ali o provisionamento, um crescimento robusto, e isso sim é um ponto positivo para eles, de 25%, ou seja, a mudança que eles fizeram ali dentro da casa, de política de concessão de crédito, está trazendo certamente alguns resultados já com melhores safras, que foi até dito durante a teleconferência. Receita de prestação de serviço não é algo que a gente pense em tantas inovações, até porque tende a ser cada vez mais um crescimento muito próximo da inflação, já que vários bancos, a partir de 2019, instituições financeiras digitais, mais ou menos que acabaram com essa grande fonte de receita que era diferenciada de cada um dos bancos. Quem é um pouco mais velho vai lembrar, né? O pessoal mais novo talvez já não tenha vivido isso, e até um pouco curioso falar dessa forma, mas antigamente você pagava para ter uma conta corrente. Pois é, você tinha ali uma taxa de administração, um custo de administração, o que era um pouco surreal. E isso foi quebrado, né, na nossa dinâmica com as empresas ali de 2019, 2018. Nubank, Banco Inter e C6 e por aí vai. Despesas operacionais, a gente gosta sempre de olhar isso aqui em relação ao também ao comparativo da inflação. Tivemos um maior aqui crescimento do que a inflação do período, mas isso é justificado por vários processos de reorganização internas dentro da empresa. Então, do ponto de vista de estabilidade, o que a gente espera de despesa, que ela fique controlada de acordo com a inflação. Se ficar um pouco acima, tenta dar uma fuçada do porquê que isso aconteceu. E no caso aqui do Bradesco, eles estão tendo um aumento disso, justamente porque eles estão precisando colocar a ordem em casa. A casa em ordem, né? Eu falei o contrário. Bom, carteira de crédito expandida, e aqui também um crescimento não muito expressivo, mas existiu, então não tem muito como a gente negar.
e eles gostaram de mostrar um pouquinho da composição dessa carteira, eles enfatizaram bastante, inclusive na parte de sessão de perguntas e respostas, e a gente vai trazer para vocês mais para frente como que está essa composição, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a inadimplência, né, que está muito relacionado ao PDD, que é um grande detrator do resultado do lucro da empresa no final, mas calma lá que vamos avançar aqui agora com um pouco mais de detalhe. Quando você pega aqui a demonstração do resultado recorrente, 2 pontos importantes, tá? Margem com o mercado. Lembra, a margem financeira tem 2 grandes vertentes. A margem com os clientes, que geralmente é o carro-chefe, e a margem com o mercado vai depender ali das suas condições macro do país e do posicionamento daquele banco. Olha só, no segundo TRI de 23, eles tiveram um prejuízo de 96 milhões de reais. E agora eles tiveram um crescimento, um lucro muito expressivo de 325. Olha o cuidado. Por que eu gosto de olhar sempre ano a ano? Se você for comparar o segundo TRI de 23 com 24, nós tivemos um aumento. Então isso é muito positivo. Se você for olhar trimestre a trimestre, nós tivemos uma redução muito importante de quase 50%. É algo mais conjuntural, tá? Então eu gosto de olhar realmente 12 meses para ficar um pouco mais claro. Margem com o mercado positiva, eu vou ser muito sincero, tá? Em bancos que estão se reorganizando, como Santander e Bradesco, perdão. Banco do Brasil está muito bem. Mas quando você pega um cenário macroeconômico do país que não está tão agradável e esses bancos que estão ali se recuperando de uma derrapada, eles começam a apresentar resultados positivos, eu gosto, é um bom sinal, tá? Não é uma Brastemp, né, o melhor dos mundos, mas ficando positivo já estou bem feliz. E um grande ponto aqui que foi bem expressivo e acabou trazendo muito resultado foi a PDD expandida. Então, provisionamento, né, provisão de devedor duvidoso. No momento em que o banco ele faz uma concessão de crédito, existe um risco em relação àquela pessoa pagar ou não. É uma promessa, é um comprometimento. E de acordo com essa estratificação de risco, você consegue chegar ali na tal da PDD expandida, para que você não leve um calote e quebre. Então, quando você está com uma boa qualidade na sua carteira, você tende a ter uma PDD um pouquinho mais baixa. Quando o risco está muito expressivo, ele está muito latente, e você está tendo uma inadimplência muito alta, com certeza a sua política de concessão de crédito não está tão adequada, então você tende a ter um PDD maior. E é o que aconteceu aqui. Ano passado eles tinham 10 bilhões de reais em PDD e agora 7. Então teve uma queda muito boa, isso aliviou o resultado, fazendo que a margem financeira líquida, que é basicamente ali a margem financeira que a gente acabou de conversar, menos o PDD, ficando ali na casa dos seus 8 bilhões de reais. Isso é lucro? Não, não é, mas é um bom caminho para chegar até lá. Se você for comparar com o ano passado, realmente nós tivemos aí um crescimento de mais de 30%, muito em função da redução da PDD. Então, se você está tendo que provisionar muito, sua concessão de crédito não está muito bacana, você reajusta a rota. Se você começa a ver resultados interessantes, você alivia a PDD e você consegue ter uma margem financeira líquida um pouco mais robusta. É simples, certo? Aqui tem várias e várias descrições aqui de outras receitas, despesas, etc e tal. A gente vai avançar um pouquinho mais, não precisamos ficar gastando tanto. E é tão importante essa margem financeira líquida que ela foi a melhor desde o terceiro trimestre de 2022. Gente, tem tempo, tá? 2022, o mundo era outro, né? Então, que bom que eles estão conseguindo bater essas metas, esses valores, porque queremos que o Bradesco realmente entregue aquilo que ele realmente consegue. Tá longe, mas está bem melhor já. Avançando tudo isso aqui, a gente chega num lucro líquido recorrente desse trimestre de 4,7 bilhões de reais. Muito em linha com o que foi o ano passado, mas ainda assim nós tivemos um crescimento. Não vamos negar não, de 4,4%. Agora vamos entrar nesses detalhes mais importantes, porque até agora aqui foi bem uma conversa introdutória. O que você quer saber em relação a um banco? Você quer saber o seu ROI. Por que o ROI? Porque o ROI ele vai trazer uma percepção de rentabilidade e vai responder: esse banco sabe fazer dinheiro? Ele sabe ganhar dinheiro? Ele sabe lidar com o dinheiro que ele pega emprestado de algumas pessoas e entrega para outras, cobrando juros? De maneira bem resumida mesmo, o ROI vai trazer para você essa percepção.
E o que é muito ruim, pelo menos na minha percepção, que eu já fui, já para vocês terem uma ideia, eu já fui acionista de Bradesco, tá? Num passado não tão distante assim, mas esse ROI aqui, ele é pavoroso, tá? Eu julgo ele muito, muito ruim. Ah, Bruno, se está exigindo muito, o banco está se recuperando, tudo bem, eu só estou fazendo uma leitura do presente. Né? Quem olha só o passado é historiador, quem só fala do presente é jornalista, né? E quem tem que olhar um pouquinho para frente e olhando o passado e o presente também é o analista. Então, olhando um pouquinho do que esse banco já entregou de ROI, esses esses valores são horrorosos, tá? Então, gostaria de ver isso aqui aumentando mais, tá? Porque isso vai trazer uma implicação muito forte que eu vou falar lá no nosso último slide de hoje. Índice de eficiência, vocês já sabem, já quanto maior o índice de eficiência, pior para a empresa, quanto menor o índice de eficiência, melhor para a empresa, tá? Eles estão aqui girando em torno de 51%. Cara, de maneira bem geral, isso aqui é o seguinte, de cada R$100 que entra de receita, R$ 51,30 eles gastam. Custos e despesas. Isso para mim é muito fora da realidade, de novo, do quando você olha para um Bradescão da vida. Né? Ele é Bradesquinho ou ele é Bradescão? Nesse momento ele está Bradesquinho. E eu sei que ele já foi Bradescão um dia, mas essas métricas aqui, que são muito importantes para quem gosta de acompanhar bancos, acompanhe sempre e faça até uma comparação entre os outros que você acompanha. Você vai ver que isso aqui está bem fora do que a gente julgaria interessante para um bancão. Tá? Eles fizeram uma previsão na teleconferência de voltar para o seu patamar de 40% de índice de eficiência operacional lá para frente, 2027, 2028. Julgo eu que isso, primeiro, né, 40% não é ruim, tá? Não é o pior dos mundos, não. Na verdade, é até aceitável. A gente gosta de menos de 40%, só para vocês terem uma métrica na cabeça. Mas perder 10 pontos percentuais lá para 2028, acho que é muito tempo, né? Não sei, de novo, eu não estou participando da parte de planejamento, de estratégia, mas acho que é uma queda muito, muito, muito suave. Enfim, vamos ver, né? Porque isso aqui vai afetar também muito em relação até à própria rentabilidade. Vamos avançar um pouco. Carteira de crédito, trouxeram aqui, né, crescimento da carteira de crédito expandida, pessoa física, o crédito rural, pessoa jurídica, micro e pequenas e médias empresas, grandes empresas, enfim, várias métricas subindo, maravilhoso, a gente quer isso, né? O crédito é a principal via de lucro que a empresa, que o banco vai ter. E aqui eu queria discutir com vocês um pouquinho da composição do mix do Bradesco. Tá? Aqui é 2024. Perceba que nós temos ali 41% de exposição para pessoas físicas, e lá em 2020, quando estourou a pandemia, isso estava em 37%, quase 38%, né? Vamos lá. Essencialmente, o Bradesco ele lida bastante com pessoas físicas. Então, você percebe gradualmente que eles estão retornando para aquilo que eles fazem. Se isso é bom, se isso é ruim, se é melhor atender só cliente premium, né, de alta renda, ou só pessoa jurídica, com o Banco ABC e tudo mais, eu vou ser muito sincero, acho que cada um desses segmentos vai te trazer vantagens e desvantagens. Não tem necessariamente aquele que é melhor. Porque geralmente se você vai mexer só, por exemplo, com enormes empresas, grandes conglomerados, só pessoa jurídica, você tende a ter uma rentabilidade menor. Se você lida basicamente com pessoas de classe média, baixa ou média alta, você geralmente tende a ter uma rentabilidade maior, mas também um risco associado que deve ser considerado. Então, não sejam tão 8 ou 80, tá? Eles só estão voltando para a origem deles. O Bradesco é essencialmente um banco que lida bastante com pessoa física. Mas ainda assim, se você for olhar aqui a porcentagem deles, eles estão com 58% aproximadamente em micro, médias e pequenas empresas, além das grandes. Aqui eles separaram em duas, e perceba que o foco é muito maior nas grandes empresas do que nas empresas menores, tá? Enfim, só para você guardar essa informação e comparar, tá,
com as outras empresas. E sim, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui, porque é pós-temporada de balanços, a gente faz um grande comparativo com os últimos dados mais atuais. Então, dos bancões, os 4 bancões, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, geralmente a gente faz uma comparação. Se você quiser acompanhar, já se inscreve. E se quiser aprender com um pouco mais de profundidade o que a gente faz e também ter acesso aos nossos relatórios escritos e várias outras vantagens, seja membro do nosso canal, tá bom? Vamos continuar aqui então. E agora falar sobre a questão de não adianta apenas um crescimento em quantidade. Eu bato nessa tecla praticamente todos os vídeos sobre bancos. Você tem que crescer com qualidade. E aqui eu fiquei relativamente interessado com o que a gente acabou vendo. Os ratings AA até C, ditos de boa qualidade, eles representam 91% da carteira, tá? Sensacional. Bruno, por que isso aqui é importante? Porque quanto maior o rating, a classificação de risco, quanto melhor for, menos você tem que provisionar. Aí você começa a entender, poxa, entendi. Se os caras estão com uma qualidade desses clientes tão elevada, eles podem guardar, ou melhor dizendo, provisionar menos dinheiro. Provisionar, PDD. Ah, tá. Então, como eles têm uma grande porcentagem aqui com clientes classificação D ou maior, você consegue realmente abaixar um pouquinho o seu PDD. Qual que é o grande detalhe que você tem que ficar atento? Essa classificação ela é dinâmica. Hoje eu posso ter um financiamento com o Bradesco e eu estou pagando rigorosamente tudo bonitinho, tudo em dia. Caso eu comece a ter atrasos, caso eu peça uma renegociação, etc, etc e tal, obviamente meu rating cai. Mas isso tende a acontecer quando? Quando o banco não consegue identificar bem o que seria um bom devedor ou não. Mas esses valores me impressionaram, tá? Quando você tem uma classificação H, só para você ter uma ideia, você tem que provisionar 100% de tudo que você emprestou. E quando você pega os rankings maiores, os ratings maiores, chega próximo a 0% quando é AA. Se você emprestou 100 mil reais para um cliente que é AA, você não precisa provisionar, estatisticamente falando, nada. Ele vai te pagar. E quando você empresta 100 mil reais para um cliente H, você tem que provisionar 100%, porque isso vai acontecer com uma certa probabilidade. Bruno, então por que só não empresta para classificações mais altas? Porque tem uma rentabilidade menor. É óbvio, né? Então você tem que ter um traquejo ali de saber identificar bem qual que é o ponto de equilíbrio ideal entre risco e retorno. E se a gente for separar aqui em pessoas físicas, micro e pequenas e médias empresas e grandes empresas, percebam que realmente aqui AA e C é a grande parte mesmo. Os piores, né, são ali das pequenas empresas, micro e médias, com 9,1, que são ali das classificações de maior risco. Eu estou falando aqui em termos percentuais, tudo bem, pessoal? E é isso. Acho que não tem muito mais o que a gente explorar sobre esse assunto. Espero que você tenha aprendido alguma coisa em relação à relação entre o rating e também o PDD. Nem todo mundo fala isso aí no YouTube, não é verdade? Avançando aqui com o índice de inadimplência, não tem muito mistério, tá? Lembrando que de 15 a 90 dias eu vejo mais como um termômetro, mas o que vale mesmo é acima de 90 dias, e a gente pode realmente perceber que ali, ó, setembro do ano passado para cá, nós estamos apresentando uma queda. Parabéns para o Bradesco, tá? Então, realmente, eles estão mudando a sua política de concessão de crédito, eles estão sendo assertivos. Maravilha. E eu estou falando de todas as vertentes, pessoas físicas, pequenas, grandes empresas e, obviamente, o total. Agora, se isso daqui é adequado ou não para o Brasil, é uma outra história. O que eu estou tentando trazer para vocês é o seguinte, era péssimo, agora está começando a ficar menos ruim. Eu estou forçando o português e eu estou sendo muito justo porque não está bom, tá? Essa inadimplência aqui, ela não está muito bacana, não. Mas ela está caminhando a passos largos para melhorar. Então vamos acompanhar para ver se essa reestruturação se mantém assim. Lembra que eu falei sobre a questão de despesa com PDD? Pois é. Geralmente quando você vê algum indicador reduzindo, nas próprias teleconferências aparece com um símbolozinho vermelho, né? Que é uma diminuição, é uma queda, isso é ruim. Mas a questão da PDD é que, relativamente, se você for pensar até certo ponto, uma redução de PDD é um sinal positivo para a empresa. Então, por isso que está verdinho aqui, tá? E caiu ano a ano 30%, que foi aquilo lá que a gente falou. E olha que curioso, quando você pega a sua carteira, pega ali todo aquele valor que foi
dado de crédito, ok? E você faz também uma comparação, uma divisão, considerando todo o PDD, você chega nessa métrica aqui, olha. Ela é bem interessante, ajuda a gente a ter algumas noções comparativas, tá? PDD pela carteira anualizada. Quando você olha isso daqui, note que lá no segundo TRI de 23, realmente a qualidade da carteira estava bem ruim. Bruno, como é que você sabe disso? 4,8% isoladamente não me diz nada, mas quando você vai olhando para o transcorrer do tempo, hoje eles estão com uma carteira de crédito maior e proporcionalmente, essa é a palavra que interessa, proporcionalmente eles estão com um PDD menor. Isso é sensacional, porque eles estão se sentindo seguros de acordo com tudo que está acontecendo em relação às dinâmicas dos seus devedores, que a carruagem está no trilho. Então é isso que a gente quer. Não faz sentido você ficar provisionando muito dinheiro se não existe um risco disso daí acabar tendo que ser realizado, não é mesmo? Então, ótimo que assim fique. Eu não quero ver essa métrica subindo. Se ela começar a subir, mostra que alguma coisa não está indo de acordo com o planejado. Presta atenção nisso aqui no próximo trimestre. Combinado? Avançando aqui para o finalzinho já, a gente já está terminando, fica tranquilo. Seguros, previdência e capitalização, esse braço de seguros do Bradesco, ele é fenomenal, tá? Um ROI ali de 22%, maravilhoso. O lucro ali teve uma pequena queda em relação ao ano passado, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. É algo mais pontual. A gente olha muito para essa questão da seguradora, né, desse braço de seguros, principalmente em relação à sua rentabilidade. E está bem rentável. Já foi um pouco maior, já foi um pouco menor, não tem problema. Aqui a gente quer que isso aqui continue auxiliando e muito o Bradesco como um todo, como um conglomerado. E pode ter certeza, se o Bradesco não tivesse isso debaixo do seu guarda-chuva, a recuperação seria muito mais complicada. Que bom que eles têm. Finalizando aqui, e a gente já está chegando quase no nosso último slide, em relação ao guidance, só para a gente ver o que eles tinham projetado para o ano inteiro e o que eles já realizaram, até porque a gente passou agora a metade do nosso ano. Carteira de crédito expandida, eles queriam algo em torno de 7 a 11%. Se na metade do ano foi 5%, continuar na mesma pegada, eles ficarão dentro da métrica. Maravilha, tá tudo certo, mas tem que continuar crescendo. Né? Um pouco mais rápido do que eles cresceram, inclusive, no primeiro semestre. A margem financeira total, que vocês já sabem, que está relacionada principalmente à parte de receitas da empresa, isso daqui tá ruim. Daqui não tá legal, não. Queda de 7,5%, e eles queriam chegar ali a 3 até 7%. Então, isso está fora. Precisam dar uma mexida nisso aqui. A PDD expandida, querem fechar o ano com 35 bilhões, e eles estão com algo em torno de 15,1 bilhões de reais. Então, se a gente for dobrar esse valor para o segundo semestre, nós ficaremos abaixo do indicador anual, que está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, desde que isso seja algo planejado e não algo no sentido de maquiagem. Se você ficar reduzindo a PDD numa forma só de você tentar inflar o seu lucro, você vai se ferrar. Vai dar ruim e lá na frente vai ter um preço muito alto. Não acho que é isso que está acontecendo não, tá? Mas existe a possibilidade. Receita de prestação de serviços está dentro ali do que eles queriam, né? Então não tem nenhuma surpresa. Despesas operacionais, isso aqui a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas teoricamente ele está dentro do que a gente gostaria também, né? 7,5% mais ou menos, vai de 5 a 9, ótimo. E o resultado ali parte de seguros realmente está um pouquinho abaixo. Eles precisariam crescer muito nesse segundo semestre aqui. Eu não sei como é que isso vai acontecer, tá? Temos que acompanhar, essa que é a grande verdade. Agora, acho que esse é o principal slide, tá? Eu sei que a gente já está aqui há mais de 20 minutos, mas quem ficou até aqui merece um conteúdo diferenciado e acho que vocês vão sair aprendendo um pouquinho mais. Olha quanto que está o payout do Bradesco. 63%. Aí você pode perguntar assim, poxa, Bruno, mas o banco não está se reestruturando? Tá. E por que eles distribuíram ano passado, ou pelo menos nos 12 meses de 2023, 80% quase? Por que em 2022, 52%? Enquanto você olha para outros bancos, como o Banco do Brasil, ali que tem algo próximo a 40%, 45% de payout, o próprio Itaú, que também já teve valores altos, mas hoje também está um pouquinho mais baixo do que esses valores de Bradesco. Pessoal, vamos lá.
Se uma empresa ela tem uma rentabilidade muito baixa e um custo de capital muito elevado, o que isso significa? Que essa empresa ela está destruindo valor. Como é que você consegue observar isso? Olha para o ROI, lembra que eu falei lá no início da nossa teleconferência? Então, 11%. E você compara com o custo de capital. O custo de capital já é mais difícil de calcular, tá? Eu peguei isso aqui e eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu peguei do pessoal lá da Genial. Gosto bastante deles, do Bruno Rosolini, do Vitor Souza e todo o pessoal. O Nishio também é uma referência para mim no setor de finanças, no setor financeiro. Mas enfim, o fato é que nós temos hoje um custo de capital maior do que o ROI. Custo de capital pensa como custo mesmo, é algo penoso, é algo que depreda, é algo que é oneroso. O ROI é algo que prospera, que gera frutos, que traz resultados positivos. Se o detrator, que é o custo de capital, ele está maior do que o nosso promotor, no final das contas é que isso é bem ruim. E aí eu chego na grande conclusão. Bom, peraí, se o banco está assim, ele tem duas opções em relação ao seu lucro, vocês sabem muito bem. Ou ele reinveste, ou ele distribui os dividendos, ou os proventos de maneira mais técnica. Não é verdade? Se o banco não está sabendo ou não está conseguindo ter um ROI, melhor dizendo, uma rentabilidade superior ao custo de capital, ele fala o seguinte: tá vendo esse lucro aqui, ô acionista? Toma que ele é seu. Deixa só um pouco comigo, porque se deixar aqui dentro, provavelmente o meu ROI, comparado com o meu custo de capital, eu vou destruir mais valor do que eu deveria. Na verdade, eu gosto de gerar valor. Né? Eu, Bruno, gosto de ser sócio de empresas que geram valor, não que destroem. Mas eu sei que isso aqui é pontual, tá? Tá tudo certo. O grande lance é você entender que esse payout elevado aqui não é porque eles querem, é porque eles precisam. Porque pensa só, se você retém mais dinheiro ainda com a empresa, o patrimônio líquido dessa empresa, de maneira geral, tende a aumentar mais ainda. E se fica mais robusto com esses retornos pífios que eles estão tendo, você diminui mais ainda o ROI. Bruno, quer dizer então que um grande payout pode inflar o meu ROI? Sim. Sim. Se Bradesco resolve voltar para a normalidade ali de 35%, 40%, que foi 2020 e 2021, esse ROI iria para o chão. Mais ainda, piorando mais a relação ROI e custo de capital. É uma belíssima sinuca de bico, horrorosa na verdade, né? Mas é a situação que eles estão. E eles não escondem isso, tá? Eu só queria deixar isso muito claro para você que é investidor, que gosta, que não gosta. Tem gente que está em Bradesco apenas pela questão especulativa, tá? É grande demais para quebrar, etc, etc e tal. Vai se recuperar, a gente tem que comprar na bacia das almas e tudo. Eu acho que essa narrativa ela é válida, sim, não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, quando você fala com outra pessoa sobre Bradesco e Itaú, não, porque está um cenário muito bom, eles estão muito resolvidos, mas eventualmente vai vir uma crise. Eu falei, ok. Você já parou para pensar quando vier uma crise no Bradesco? E ele está se recuperando? Vai ser mais complicado sair dessa situação, né? Hoje nós tomamos um susto. Eu já esqueci que dia que é hoje, mas hoje, segunda-feira, nós tivemos uma queda absurda lá no mercado asiático. Circuit breaker e muitas coisas absurdas acontecendo lá na Ásia. O nosso mercado hoje ele abriu bem trêmulo, mas deu uma recuperada rápida até. Imagina se isso vem e fica. Onde é que o Bradesco vai se enfiar? Se é uma posição sua especulativa, perfeito. Não vou discutir isso aqui. Acho que cada um faz o que quiser. Se é uma posição sua consciente que você quer se expor a um banco desse de longo prazo, por que não olhar para outros bancos que estão com a casa mais em ordem? Eu acho que faz mais sentido. Não, Bruno, mas o índice preço aqui, que é o tal do PVP, do Bradesco está muito baixo, né? Então é agora que eu tenho que comprar, porque é aqui que eu tenho um certo desconto e tudo mais. Corretíssimo, corretíssimo. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque isso daqui tem que ser um processo de transformação com data definida. Se isso ficar se arrastando muito, não tem jeito. Sorte que o Bradesco ele é muito grande. Então ele tem direito, ele tem, na verdade, gordura para queimar enquanto ele se reestrutura. Porque se isso tivesse acontecendo com empresa pequena, com banco pequeno, eu te garanto que o negócio já estava bem ruim mesmo. Tá? Então, muito cuidado com essa questão aqui de payout e também com essa questão aqui de dividend yield, tá? É sensacional. Eu acho, tá? Sinceramente, um dividend yield de 10% é muito bonito.
só que não é um dividend yield de qualidade. Aqui no Vida de Acionista a gente preconiza por dividendos de qualidade. Você prefere ter dividendo de qualidade de um banco redondo que está batendo de frente com os grandes players privados, como o Banco do Brasil, no caso, que eu estou falando agora, ou você quer receber 10% de dividend yield de um banco privado que já foi gigante, batia pau a pau com o Itaú e nos últimos 2 anos, 3 anos talvez, ou 4 anos daqui para frente, né, somando todo esse período de reestruturação, ele está ali patinando. Um tem qualidade, o outro já teve. Acho que ele vai recuperar, o Bradesco vai recuperar. Mas fica só essa discussão aqui para ver realmente o que está valendo mais a pena para você colocar na sua carteira de longo prazo. Não acho ruim você ter Bradesco, vou deixar isso bem claro para você. Eu só quero que você tenha consciência do que você está fazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.